Oi, gente, tudo bem? Sou Luciana Viana, sou head de imprensa aqui no GMI Olá, pessoal. Eu sou Mariana, head de mídias sociais aqui do GBI. e tá começando mais um Trocando Ideias especial Mês das Mulheres. Esse especial Mês das Mulheres é um espaço que o GMI proporcionou pra gente conversar, discutir e debater sobre o universo feminino, sobre as pautas que rodeiam as mulheres. Então a gente separou um episódio muito especial pra hoje. E nessa edição, vamos falar sobre muitos assuntos importantes para a liderança feminina e na sociedade como um todo. É claro que a gente precisa e deve falar sobre mulheres em qualquer dia do ano, independente da época ou do mês, mas é praticamente impossível a gente entrar no mês de março e não ter nós mulheres como pauta principal. E é por isso que a gente veio abordar isso aqui com vocês também. E assim a gente pode falar sobre o nosso papel em qualquer vertente da vida, principalmente nesse que a gente vai abordar no tema de hoje, que é dentro do ambiente corporativo. A liderança feminina dentro do ambiente corporativo é um dos assuntos que estão mais presentes. E por isso, nós trouxemos aqui uma mulher que é muito inspiradora, tanto para nós como para muitas outras pessoas, Gislaine Zorzin, diretora administrativa da Zorzin Logística. Obrigada pelo convite, meninas, obrigada time GMI. Para mim, estou super lisonjeada de estar aqui hoje com vocês, de ter sido convidada para esse evento para falar desse tema tão importante. Quero agradecer pelo convite. Eu aposto que a gente vai falar aqui muita coisa legal, muito assunto relevante que vai fazer diferença para muita gente. Nós que agradecemos sua disponibilidade, seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Com certeza vai ser muito produtivo não só para quem está nos assistindo e nos ouvindo, mas até para mim, para a Mari, que a gente está iniciando nessa fase de liderança dentro de uma empresa. Então, ter essa experiência, essa troca vai ser muito agregador para a gente também. Te agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade. E eu vou aprender também com vocês, com certeza. É isso aí. Um assunto tão importante que merece ser falado em todos os lugares e claro que o GMI abriu essas portas para a gente poder falar sobre esse assunto. Como sempre, né, Mari? E para começar esse assunto, eu inicio falando sobre alguns dados interessantes que a gente trouxe aqui para a gente discutir. E o primeiro o cenário que a gente vive hoje é um cenário onde a gente conseguiu muitas vozes, né? Tem muitas mulheres falando mais sobre essa liderança feminina, mas um dado que a gente pega lá em 1932, que foi a conquista do voto feminino, né? Então, você vê que foi em 1932, mas dentro desse cenário a gente viu que os homens eles já tinham já conseguido, né, essa decisão do voto lá em 1881, então são mais de 50 anos de diferença para essa conquista, né? E ainda essa conquista foi feita por uma mulher, uma professora, que foi a primeira a votar no país. Então, esse é um dado que chamou muito a nossa atenção e a gente queria trazer ele aqui para mostrar essa diferença mesmo, né? Já começar. E seguindo também nessa ordem cronológica, né, a gente vê que as mulheres elas começaram a assumir trabalhos tradicionalmente desempenhados por homens lá na Primeira Guerra Mundial, e aí a partir da Segunda Guerra Mundial, com essa participação mais a fundo, a gente começou a trazer essas mudanças nas leis trabalhistas, a percepção da sociedade sobre as mulheres começaram a mudar também, mas um outro dado interessante que a gente quis trazer é que foi apenas em 1970 que as mulheres começaram efetivamente a entrar com mais força no mercado de trabalho, a exercer profissões importantes para a sociedade, com cargos importantes. Então, vendo esses dois dados, mas numa ordem cronológica, assim, lá do começo da nossa história, a gente queria até perguntar para você como que você enxerga o poder feminino nessa construção para essas mudanças, né? Vendo que, como a Mari falou, mais de 50 anos de diferença entre homens e mulheres para conseguir votar aqui no país, e aí depois, só em 1970, com essa força no mercado de trabalho, como que você enxerga o poder feminino sendo uma grande força nessas mudanças estruturais que a gente tem? Eu acho que esses marcos que vocês citaram têm que ser sempre lembrados, né? Que é muito importante a gente lembrar disso, falar sobre isso. Realmente, 50 anos de diferença é muita coisa, olhando hoje, talvez naquela época fosse aceitável. Hoje não é mais isso, né? E, assim, é bom lembrar também que a sociedade demorou também para assimilar tudo isso. Tem os marcos aí de datas, né? Como você disse, em 1970 a mulher começou a aparecer mais no mercado de trabalho. Mas para você ter uma ideia, a minha mãe, quando começou a querer usar calça jeans, meu avô ficava bravo, porque não podia, que era coisa de homem. Então a gente está falando de um
tempo muito curto, né? Entre, assim, eu tenho 40, vou fazer 48 anos esse ano, minha mãe tá com 64. Quer dizer, se você for pensar, ela é nova para ter passado por isso, mas isso era normal na época. Então, eu acho que, assim, as coisas estão evoluindo muito rápido, cada vez mais, isso é ótimo, né? As pessoas estão se engajando em defender esses temas, em levantar bandeiras que a gente precisa mesmo falar sobre as coisas. Quanto mais se fala, mais a gente expõe a necessidade de revisão das coisas. Eu acho que a gente tem um caminho grande ainda para trilhar, quando a gente fala em liderança, mas eu vejo que tem muita mulher hoje ocupando espaços de destaque que há 40 anos atrás era inimaginável, talvez, né? Então, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje já contribui, é uma contribuição também para que as coisas continuem evoluindo tão rápido ou mais rápido quanto elas estão. Exatamente. Quando a gente para pensar, entre muitas aspas claras, é até recente falar em 1970, parece que não faz tanto tempo assim. Então, eu nasci em 75. Olha só. Então, parece que... Quando você falou 1970, eu falei, nossa, caramba. Então, porque a gente para pensar, a gente relembra tudo que a mulher passou, tudo a privatização que ela teve, a gente imagina uma época muito antiga, né? E não é. Um tempo muito antigo, e não é. Então, a mulher iniciar no mercado de trabalho, assim, com mais força só em 1970 é uma coisa, assim, muito surreal pra gente falar. É um tempo, entre aspas, recente, né? A minha mãe, por exemplo, antes de casar, trabalhou, aí casou, como todo mundo na época, todas as mulheres na época, a maioria das mulheres na época casavam e se dedicavam aos filhos, ao marido e ao lar, né? E, assim, depois, quando meu pai abriu a transportadora, ela sempre ajudou, sempre foi atuante dentro da transportadora com a gente lá, mas era uma exceção. Isso não era a regra. O que se via, né, dos meus amigos na escola, da minha família mesmo, a mãe sempre estava em casa cuidando da família e dos filhos, que era o papel. Era o normal, era, né, dentro de casa. Era isso daí que era o papel da mulher na sociedade naquela época, que também era muito importante. Sim. Eu acredito que esse papel ainda hoje, não de ficar só em casa, mas é fundamental. Eu, por exemplo, quando tive meus filhos, eu fiz questão de ficar em casa e cuidar deles durante um tempo, porque eu acho importante esse contato, né, para a formação da família, para a formação do caráter dos meus filhos. Mas hoje em dia a gente tem possibilidades, e agora mais ainda, né, depois da pandemia, que tudo ficou mais digital, a mulher pode ter filho e continuar trabalhando de casa, né, sem isso daí interferir. Ela pode cuidar da família e de casa. A gente já está tão acostumada a lidar com tantas funções ao mesmo tempo, que isso pra gente é natural, né? Talvez não seja normal, mas é natural. A gente está acostumada a fazer esse tipo de coisa, né? Como a Joyce costuma dizer isso, a Joyce da Transjordano, né? Que a gente tem que equilibrar vários pratinhos, a gente já faz isso. Então, hoje em dia está cada vez mais fácil, eu acho. Concordo também. E eu acho muito bacana você falou bastante dessa evolução, né? E mostrar isso para falar sobre isso, ter esse contato com o que foi passado antes, né? E o que é feito hoje em dia. Porque aí a gente vê que tem uma história, tem um porquê, todas as lutas são válidas e merece essa posição hoje, né? E merece ser relevada e mostrada mesmo para as outras pessoas, porque um dado desse de 50 anos é uma questão que a gente trouxe e que foi muito impactante para a gente ver essa diferença, né? Recentemente foi celebrado a conquista do voto, foi dia 24 de fevereiro, então é um dado recente que já passa para o mês das mulheres e é importante falar disso. Então é um assunto bem interessante colocar essa ordem cronológica mesmo. E vale lembrar também, Mari, que a mulher que ainda tem muita mulher que fica em casa hoje e trabalha em casa como dona de casa, cuidando da casa. Vale lembrar que isso também é um mérito, porque hoje em dia isso também é visto como uma atividade. Sim. As pessoas passaram a respeitar mais, porque antigamente não existia respeito, não, sobre esse tipo de atividade. Tanto é que nem lá na Zorzinho a gente fala bastante das esposas dos motoristas, porque sem o apoio delas,
a gente não conseguiria, os motoristas homens que a gente tem, a maioria tem uma esposa, tem uma companheira, um companheiro em casa cuidando dele para que ele possa estar lá na empresa desempenhando o papel dele. Então, é importante a gente não desmerecer a mulher que faz esse trabalho, que é extremamente importante. Porque é um trabalho difícil, né? Difícil, Falam porque é pouco simples, reconhecido. Cuidar em casa, passar um pano no chão, mas não é só isso, né? Cuidar de um todo é muito difícil, é muito cansativo também. É uma liderança também. Exatamente. Ela gerencia o lar e a família. Então, quer dizer, a pessoa que está em casa ali no backstage, da pessoa que está dentro de uma empresa trabalhando, está colaborando para que aquilo aconteça. Sim. Muitas dessas mulheres que acompanham os maridos, elas falam, né, que é como se elas fossem o backup do marido, então elas cuidam das finanças, cuidam da casa, geralmente os filhos estão mais crescidos, então ela só dá aquele apoio, mas ela tá ali com o marido todos os dias viajando, ou às vezes só tá acompanhando em casa, então é esse apoio que demanda tempo e demanda da mulher, né? Demanda esse esforço para poder desempenhar um bom papel, né? Sim, com certeza. E mostrar que consegue desempenhar nos dois lugares. Sim. Quantas também são liderança ali à frente, você pode falar muito bem sobre isso, mas também tem a parte de casa, de cuidar da família. Tem. São papéis que andam lado a lado e que pesa mais. A gente chega em casa e tem segundo turno. Exatamente. A mulher não trabalha um turno só. A mulher que trabalha fora, quando ela chega em casa, geralmente ela tem atividades para fazer. Por mais que você tenha alguém que te ajude, né, durante o dia, que você chega em casa e as coisas já estão encaminhadas, estão em ordem, mas você tem sim um segundo turno para fazer em casa quando você chega. O homem também. Quando, né, hoje em dia, acho que as coisas estão muito bem equilibradas, assim, pelo menos na minha família, o meu marido e eu, a gente se ajuda, né? Eu às vezes falo, não pode falar que o marido ajuda. Não, ele não ajuda, ele faz obrigação. Não, ele me ajuda e eu ajudo também. A gente divide as tarefas, né, de maneira que fique leve para todo mundo. Então, eu, como tenho essas atividades, né, do meu trabalho, até as atividades do próprio GNI e tal, ele está sempre me apoiando, ele está sempre me ajudando, sim, quando eu falo, olha, eu vou precisar fazer uma viagem para ver um cliente, ou você fica aí, você segura as pontas em casa com as crianças e tudo, e ele está ali do lado. Então é importante que você tenha uma pessoa, né? Sim, uma rede de apoio muito importante. Eu acho que esse comentário mostra exatamente como que vem transformando isso, né? Porque antes era a mulher que cuidava de casa 100%, o homem não tomava conta de nada. Hoje não, hoje tem que ser um trabalho muito em conjunto, essa transformação que vai aumentando também. Não existia isso, né? Então. Eu acho que a mulher nem podia, né, fazer. Se a gente estivesse falando há 50 anos atrás, para eu estar aqui hoje, eu tinha que ter pedido para o meu marido, né? Eu não tinha que ter dito, nossa, que legal, fui chamada para participar do podcast lá da GMI, então amanhã eu chego tal horas porque eu vou estar lá fazendo esse podcast. Aí ele falar, que legal, se fosse antigamente, não, eu ia ter que falar, você deixa. E talvez ele falasse, não, você não vai fazer, não. Só vai se ele quiser. Porque era assim, era a realidade de antigamente. E essa evolução, mostrar isso é muito importante, né? Quebrar esses silêncios também, acho muito importante da gente... Porque a gente tem voz, então a gente sabe o que é melhor pra gente, o que vai ser importante, tanto na carreira quanto pessoalmente também. Então, mostrar isso é muito importante. Entrando um pouquinho mais sobre liderança feminina, né, nessa parte mais corporativa, a gente encontrou um estudo da Women in Business, que é da consultoria Grant Thornton. Eles constataram que em 2022, um dado assim bem recente, constataram que 32% das lideranças empresariais são compostas por mulheres. Então, embora venha esse aumento, né, de 32%, seja um dado que é bastante positivo, né, que a gente tem 32% de mulheres na gestão, ainda tem essa grande desigualdade de gênero, né, principalmente em cargos de liderança. Embora tenha esse aumento positivo do dado, eu acho que é importante a gente falar sobre a desigualdade de gênero, né, principalmente no cargo de liderança e no ambiente corporativo. Ainda tem essa parte que é desigual, né. Falando um pouquinho mais de outros dados...
Como a Mari falou sobre desigualdade de gênero, a gente encontrou um outro dado também de um estudo do Fundo Econômico Mundial que analisou diferentes parâmetros de igualdade de gênero em 146 países. E no ranking o Brasil está em 94º lugar. Né? Além disso, eles também mostraram que serão precisos 132 anos, 32 já é muito, mas 132 anos para que homens e mulheres estejam em condições iguais no mundo. É assim, um dado absurdo, né? 132 anos para a gente conseguir falar que estamos ali iguais com essa igualdade de gênero. Vendo esses dados, para você, o que falta para essa igualdade e para essa equidade ser atingida com menos tempo? Porque 132 anos é muito tempo. É absurdo, né? Mas é que eu acho que quando a gente fala em números globais, a gente fala de culturas, né? E a gente tem, assim, quando a gente olha para a nossa cultura aqui ocidental, a gente vê um avanço mais rápido, até pelos dados que vocês mesmos já passaram aí no início da nossa conversa. Mas quando a gente olha para o globo, para o global, para o mundo inteiro, você vê culturas que talvez levem mais do que 132 anos para permitir que a mulher tenha algum tipo de participação. A gente vê aí muita gente lutando, mas a gente também vê lutas aí perdidas agora, recentemente, né, em países que não permitem. Tem países aí que a cultura é extremamente, não vou dizer machista, patriarcal, sei lá, a mulher não tem voz nenhuma, a mulher não tem participação alguma, ela não pode... Não pode nem estudar. Não pode nada, e assim... Eu não me lembro agora, eu devia até ter pesquisado para trazer isso mais certo, mas teve algum país aí que a moça tirou o véu e mataram ela. Quer dizer, não é... Isso aí em 132 anos, infelizmente, não vai mudar, porque é cultural. Então, eu acho que para a gente ficar mais animadas e olhando para a nossa realidade aqui, eu acho que a gente vai ter um avanço muito mais rápido do que isso, porque a gente vê que isso vem acontecendo. Eu acho que as coisas, assim, as mulheres estão ocupando posições já de liderança. Amanhã, por exemplo, eu vou participar de uma palestra numa empresa lá de São Bernardo, que 60% do quadro é composto por mulheres e 60% dos cargos gerenciais são ocupados por mulheres nessa empresa, que o dono é um homem. Quer dizer, então, você vê que as coisas estão caminhando, que o fato de ser homem, mulher, isso daí já, talvez, daqui pouquíssimo tempo na nossa sociedade, isso daí já não exista mais. As pessoas vão ser contratadas por competência, não para preencher requisitos, né, de desigualdade que a gente tem que fazer hoje para poder ter uma sociedade mais justa. Só que quando a gente fala aí do mundo, eu acho que é difícil a gente falar de outras culturas, né? Sem julgamento, sem nada, mas eu acho que tem culturas aí que colaboram para que esses 132 anos sejam tão assustadores assim, no contexto geral, né? Exatamente, é assustador mesmo pensar. Realidades totalmente diferentes, né? A gente acha que a gente ainda está num processo caminhando, que ainda está difícil, vendo as melhoras, mas ainda precisa muito. Tem lugares que nem essa melhora já conseguiram, né? Já conquistaram. Tem lugares que ainda não conquistaram nada, né? A mulher não conquistou nada. É o que a gente está dizendo. Tem sociedades que a mulher é vendida ainda, né? Tem sociedades que a mulher não pode escolher com quem ela vai casar ainda. Quer dizer, tem muita coisa que pra gente é errado, né? E nos parece errado e pela cultura que a gente tem é errado, mas eu acho que quem tá dentro dessa realidade vivendo, talvez seja normal. Como pra gente também, a gente aceita muita coisa como normal na nossa cultura e que não deve ser normal para outras culturas. Sim. Né? E falando um pouquinho na nossa participação, né, dentro dessa sociedade. Eu e a Lu, nós somos Head Trainee, né? Então a gente está caminhando para esse processo de liderança e é muito bacana ter esse espaço aqui dentro do GMI que tem esse papel, né? Que a gente possa desempenhar esse papel e aprender. Acho que com capacitação e treinamentos que a gente faz, então você vê que é algo que
cada vez está mais inserido nos espaços, né? E é muito importante relembrar isso. E falando um pouquinho sobre o seu cargo, né? Então, você pode falar um pouquinho sobre esse processo para você, como foi, falar um pouco sobre essa ocupação que você tem, né? E esse poder de referência que você passa para outras pessoas. Então, a minha história, né? Eu trabalho desde os 14 anos na Zorzin, né? Que é a empresa da minha família. Então, eu acho que o meu caminho foi mais fácil do que para pessoas que trabalham aí em empresas que não são da família delas, entendeu? Porque o meu caminho natural seria estudar e seguir o caminho que eu segui, como o meu irmão também, que é meu sócio, e hoje a gente é 50% a empresa, né? De cada um. Então, assim, as coisas foram acontecendo porque eu fui correndo atrás, eu fui estudando, eu tive oportunidades, a minha vida não foi uma vida difícil, não foi fácil também, assim, extremamente fácil, meu pai nunca foi milionário, sempre estudei em escola pública, fui pagar estudo na faculdade, mas nunca faltou as coisas, então eu tive oportunidade, eu estudei inglês, eu quis fazer publicidade, quis fazer escola pan-americana de arte, eu fiz. Tudo que eu quis estudar, eu consegui estudar e estudo até hoje. Eu gosto muito de aprender, sempre gostei. E acho que aprender, conversar, isso que a gente está fazendo aqui hoje, só agrega, né? E é assim que a gente vai se formando e vai moldando o estilo de liderança que a gente quer adotar para seguir, né? Aquelas pessoas, tem pessoas que querem trilhar aí um caminho na liderança mesmo. Então, no meu caso, não é que eu queria, isso daí ia acontecer, porque a gente teria que substituir meu pai um dia. Em algum momento. Em algum momento. Então, aconteceu. E eu acho que eu tinha vocação para isso, porque eu gosto, né? Eu gosto muito disso. Eu gosto cada dia mais, eu gosto do que eu faço. Então, assim, as pessoas que querem trilhar um caminho para estar como um líder, para liderar uma equipe, um time, eu acho que é isso daí, é buscar conhecimento, é treinamento, é escutar muito, é escutar, absorver e processar as coisas que a gente escuta, porque hoje em dia a gente tem muita informação disponível e tem muita coisa que você lê e não agrega em nada. Não agrega em nada. Né? Às vezes você tem que ter essa capacidade de análise crítica para você ver aquilo que te serve para o caminho que você quer e aquilo que não serve, né? O estilo de liderança que eu acredito, que é o que eu pratico hoje lá, tem muita coisa no mercado que eu vejo que vai completamente na contramão do que eu acredito. Então, aquilo ali já não me serve, mas tem coisas que eu vejo, assim, que eu aprendo todo dia, que eu falo, nossa, que legal, vou aplicar na empresa, vamos ver como é que funciona. E aí eu acho que essa coisa de referência, de respeito das pessoas é uma conquista diária. Isso daí não é uma coisa que você chega e acontece. Não é. Você com as suas ações... você vai construindo isso com as suas ações, demonstrando as coisas que você acredita, compartilhando, colocando em prática as coisas que você fala. Né? Porque não adianta eu vir aqui, falar, e daí chega lá na minha empresa não acontece nada disso. Uma coisa que a gente queria saber é como funciona esse processo de ter mais diversidade, né? Como funciona na Zorzin, como que isso é aplicado, né? Como isso é reforçado. Então, a Zorzin, eu sinto isso, que a gente nunca teve e não tem resistência a ter pessoas diversas dentro da nossa equipe em nenhum setor. A gente sempre teve, na história da Zorzin, sempre a gente teve diversidade. Aqui antes não se usava essa palavra, não se falava esse tema, não era debatido. Não existia esse debate. Frequente, né? Não, mas eu me lembro, há uns 20 anos atrás, a gente teve uma pessoa do comercial, eu contratei essa pessoa, que era uma mulher casada com outra mulher, e ela era bem masculina e tudo, e assim... Nunca houve nenhum comentário, né? Nada. E eu acho que isso daí é muito do que a gente é e do que a gente acredita, assim.
eu sempre tive amigos diversos. Quem me conhece sabe que eu sempre estive no meio de todo mundo. Eu não, se você me perguntar, quantos amigos, sei lá, classificar meus amigos em tipos, eu não vou saber, porque isso daí não me interessa. E eu acho que eu vivo assim, a minha família assim, minha família sempre foi muito aberta a tudo, e sem discriminar nenhum tipo de escolha ou de característica de ninguém. Então, eu acho que isso já estava muito impresso na gente, sabe? Porque eu vejo hoje a Zorzinho tem muita gente diversa. E não existe, nunca existiu, eu nunca vi, eu nunca soube de tititi, de gozação, de julgamento, nunca soube disso. Acho totalmente desnecessário, porque isso daí não é isso que importa dentro da organização. Não é isso que importa dentro da organização, não é isso que mostra a competência da pessoa, né? Eu acho que cada um desempenha o seu papel ali da forma que tem que ser feito, e isso daí independe se a pessoa a religião, a idade, a cor, o sexo, isso daí não é da nossa conta. Sim, eu acho muito legal você falar isso, você trazer esse comentário, porque como você também está à frente da empresa, né, junto com o seu irmão, mas assim, o seu papel de liderança também é muito claro, eu acho que é o que você passa. Eu acho que a empresa por um todo ser assim, tem muito disso, tem muito de você passar que isso não é importante, que as pessoas ali são bem-vindas, independente do jeito delas. Vocês prezam, acho que muito mais pela capacidade, habilidade, inclusão entre pessoas, o respeito de modo geral. E pelo que a pessoa é. Exatamente. Sabe? Porque eu acho que caráter independe de qualquer coisa, pode ser qualquer pessoa, né? Independente, o caráter da pessoa é o que importa, na verdade, porque é isso daí que vai ajudar a gente a construir a cultura que a gente quer dentro da empresa. Né? Eu tô falando isso, mas isso daí se aplica a nossas amizades, a quem eu quero perto da minha família, aos amigos que eu quero que meus filhos construam. Então, isso não é uma questão. Não é uma questão dentro da Zorzinho. A gente acaba vendo bastante em outras empresas, né? Falando sobre desclassificação de mulheres mesmo, por questões de não se adaptar, não ter a experiência suficiente, né? Já colocam esse termo, né? Não, você não tem experiência para essa vaga, já desclassificam de cara, assim. Exatamente. E a gente vê que existem maneiras de a gente reverter essa situação, né? Então, capacitando as colaboradoras, né? Tendo oferecer isso mesmo dentro das empresas. E eu vejo que a Zorzinho tem bastante disso, né? Elas capacitam as mulheres para estarem na posição que elas estão, né? Sim, a gente está falando hoje de mulheres aqui, mas a gente procura capacitar as pessoas. Assim, eu gosto muito de dar oportunidade para quem já está com a gente. Então, eu acho importante uma pessoa que entrou trabalhando como ajudante de carga ali, que ele tenha uma oportunidade tem muitos hoje que estão trabalhando com a gente no administrativo. E eu fico tão feliz de ver isso, porque é uma evolução, eu vejo que você está, de fato, contribuindo, né, para uma melhoria efetiva na vida da pessoa. E mulher e homem tem lugar na Zorzinho para ser líder e para ser o que der para ser, assim. Se a pessoa for competente, tá dentro. Tem um monte de mulher lá na Zorzinho, em cargos de liderança, não sou só eu. Aliás, os setores mais críticos estão na mão de mulheres hoje na Zorzinho. Muito legal. Que também na parte de motorista, por exemplo, que no setor é uma coisa que está bem escassa, principalmente de mulheres, de oportunidades. A gente vê um transporte de produtos químicos, que é a Zorzinho, vocês ainda contratarem, darem oportunidade, é muito interessante, é muito legal ver isso. Porque não é simplesmente virar e falar, você não tem experiência, a gente não vai te contratar. Isso em empresas em geral. É olhar para a mulher e falar, você tem capacidade, você tem habilidade, não é porque você não tem experiência, a gente vai te proporcionar isso, né? Fazer essa inclusão, eu acho que isso é a inclusão. Hoje, o nome hoje que se dá a isso, né, são as soft skills, né? Mas eu falo, se a pessoa falando de uma maneira bem simplista, se a pessoa tiver vontade, você tem
obrigação de investir na pessoa, porque isso aí eu acho que é o diferencial hoje em dia, é isso, sabe? A força de vontade. A pessoa que quer fazer, ela faz. E se você colocar em qualquer função ali, você ensina, você dá treinamento, você dá condição, você tem paciência, né? Entenda que ninguém vai aprender de um dia para o outro. E acreditar nas pessoas é muito importante. Quanto mais a gente faz isso, mais eu vejo que pessoas dentro das organizações impedem oportunidades, sabe? Eu queria trabalhar em tal setor, será que eu consigo? Então, assim, é importante a gente reconhecer essas qualidades aí, que hoje em dia o técnico você ensina, a pessoa aprende, né? Mas ela precisa ter vontade, ela precisa ter capacidade de se relacionar com as pessoas de uma maneira saudável, né? Tem que ser uma pessoa que não arruma conflito, que não causa ruído de comunicação. Para mim, isso tudo vale muito mais do que o técnico. Porque o técnico é muito rápido de aprender, de ensinar. Agora, uma pessoa que não sabe se relacionar, você não consegue ensinar ela a fazer isso. Né? Tudo isso me lembrou até uma frase da Ana Jarruge, presidente executiva do CETSESP, que ela fala que empresa nenhuma, independente do segmento, mas empresa nenhuma pode se dar ao luxo de desperdiçar um talento, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. A gente não pode desperdiçar, não é porque é mulher que não tem oportunidade, que não vai conseguir. A gente não pode desperdiçar um talento. Tem que ser por igual. Não tem nada a ver, assim, eu acho tão legal quando eu vejo mulher dirigindo caminhão. E principalmente, como você disse, o químico, que precisa de especialização. E as mulheres que a gente tem hoje trabalhando com a gente na operação de motoristas são exemplo. Exemplo, mas exemplo no sentido real da palavra de exemplo, de treinar os homens. Porque a mulher, tem mulher que entrou lá há pouco tempo e já está treinando o homem que está lá há muito mais tempo que ela. Aí porque o homem é ruim, a mulher boa? Não, mas só que assim, você vê que a pessoa que tem uma oportunidade numa coisa que tá meio distante, né, daquilo que ela se afinca, ela coloca força, ela coloca garra ali, e ela faz aquilo da melhor forma que ela consegue. A gente tem bastante disso aqui no GMI também. O nosso processo também, a gente era estagiária, né? Antes de ter a oportunidade de liderar a área. Então, passar por essa evolução desse processo dentro do trabalho, né? Então, entrar como estágio, entender como funciona todas as funções na área mesmo em si, porque acaba sendo complexo da sua faculdade, né? Do que você aprende e o que você aplica. Então, você vai adaptando, você vai entendendo. Então, é muito, muito importante falar sobre não desperdiçar, né? Essas pessoas que têm essa essência de aprender e passar adiante, né? E o líder tem que perceber isso, né, Mari? Sim. O papel do líder é perceber essas pessoas, porque às vezes você tem talentos dentro da empresa desperdiçados, entre aspas. A pessoa Porque podia estar te oferecendo muito mais, mas ninguém está olhando para ela, exatamente. Sim. Ninguém está apostando nela, porque tem gente que às vezes só precisa de um empurrãozinho, sabe? Eu acredito muito nessa coisa de, cada dia que passa, acho que eu acredito mais nessa coisa de que as pessoas às vezes vão por caminhos ruins por falta de oportunidade, porque é verdade, eu acho que você ter o apoio de alguém, você ter a oportunidade de alguém, o incentivo de alguém faz toda a diferença. Aí independe de onde você vem, tanto de que você estudou, onde você estudou, acaba não importando quando você encontra alguém no seu caminho ali que acredita na sua capacidade e que fala, não, eu vou investir nessa pessoa aí, porque eu sei que daí vai dar jogo. E falando também sobre esse universo feminino que engloba também lideranças e tudo mais, a gente viu recentemente um projeto muito legal que tem na Zorzin, voltado para essa questão de maternidade, de conciliar a vida profissional com a nova vida de mãe, que é uma nova rotina, uma nova realidade, que é o projeto Escala Mãe, né? E eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre o que é, como que vocês fazem. Eu acho que é um projeto muito interessante. Quando a gente viu, eu falei, cara, muito legal ter isso. Porque temos que falar sobre isso. A gente não vê isso nas empresas, né? Esse cuidar desse olhar, porque maternidade é muito delicado. Não somos mães, mas a gente imagina e
vê como é muito complicado. Então, ter esse cuidado por parte das empresas, eu acho que é muito inspirador também. Na verdade, essa ideia surgiu porque eu sou mãe, né? Tô na liderança e sou mãe. Então, eu sei as dores de quem tem um filho. Então, assim, a gente nomeou esse projeto, mas eram coisas que sempre aconteceram. E coisas que a gente decidiu agregar, né, ao dia a dia das Zorzinde, que não existia. Então, as mães que têm filhos pequenos, até os 5 anos, quem tem filho e estiver ouvindo a gente aí sabe, filho fica doente. Principalmente está na escolinha, está na creche. Não controla. Não dá. Toda semana, de 15 em 15 dias, tem alguma coisa. E aí, se a empresa não tiver um olhar de empatia com essa mãe e falar, olha, você se vira, você não tem marido, você não tem mãe para te ajudar? Não é por aí, porque a mãe não vai trabalhar à vontade, entendeu? Porque quando seu filho não tá bem, você não tá bem. Você quer estar junto, você quer... O filho tá com febre, você não sabe o que você faz. Você quer que a febre passe para você. E não vai passar, mas você tem que estar junto. De certeza que vai estar bem para você voltar para sua rotina. Isso. Né? Então, eu falei assim, a gente tem pessoas lá que tiveram filho agora tem 1 ano, por exemplo, faz home office mais vezes por semana. Se a tua função permite que você faça isso, então faça, fica com o filho, é importante isso. Né? Essa proximidade da mãe com o filho faz muita diferença e eu acho que tudo isso acaba refletindo no lado profissional. Né? A empresa tem que ter esse olhar, tem que se preocupar. Uma motorista que tenha filho, eu não tenho esse perfil ainda na empresa, mas se tiver, a gente já tem isso escrito. Será que ela tem que viajar longe? Ela não pode trabalhar numa linha de entrega que ela sai de manhã e volta tarde? Ou ela não pode fazer melhor ainda, uma escala 12/36, que ela trabalha 12 horas hoje e amanhã ela fica em casa com o filho dela? Então, eu acho que é importante a gente olhar isso, né? E eu montei esse projeto aí, conversando com uma amiga minha que é mãe, chama Luciana, trabalha na Gol, linhas aéreas, né? E na Gol eles têm esse projeto. E eu achei tão incrível quando ela me contou, porque ela falou, não, eu tive filho, mas agora ela fazia internacional na época, eu acho, ela falou, agora não, agora eu tenho tantos meses para ficar com a Lana, e depois, até os 5 anos de idade, eu vou fazendo só viagens curtas que eu volto para casa no mesmo dia. Eu falei, nossa, olha que legal. Eu falei, porque eu acho que a empresa precisa prover esse tipo de segurança para as pessoas. E não é só para a mãe, não, nesse caso. Porque o pai também, sabendo que a mãe tem esse respaldo da empresa, também está mais seguro lá no trabalho dele, que não precisa ser no mesmo lugar que a mãe, mas... Né? Eu acho que quanto mais a gente olhar para as pessoas e o que você pode fazer para deixar a vida das pessoas melhor, mais rentabilidade e mais produtividade você vai trazer para sua empresa. Eu acredito nisso. Eu acho que assim, são preocupações que você precisa ter pequenas. Você não precisa fazer coisas... Eu não preciso dar um carro para o meu funcionário. Se eu tiver condições de dar, puxa, que legal, bacana. Mas são coisas simples, né? Que nem nas Zorzinha, a Zorzinha tá em Mauá, é frio lá, é muito frio. No frio é muito frio mesmo. A gente brinca até que é Londres, porque tá sempre com aquela névoa branca e frio. E aí nós mandamos fazer uma jaqueta bem quentinha para todo mundo. Mandei até fazer uma para mim, igual, né? E o pessoal ficou tão feliz, tão agradecido, e aquilo ali faz tempinho já, bastante tempo que aconteceu isso, mas eu falei, você vê que são pequenas coisas que fazem diferença. Que você tá olhando pro bem-estar da pessoa, sabe? Vamos fazer touca de frio, porque dá frio, o homem tem cabelo curto, eles ficam lá no frio, não é para ele não ficar doente, só é para ficar confortável. Sim. Né? Então, eu acho que as empresas, assim, a gente precisa olhar para esse aspecto, para todas as pessoas da empresa. E para as mulheres que são mães, eu acho que vale muito você ter um olhar diferenciado, porque você perde talentos, porque você não quer ter esse trabalho de administrar esse tipo de coisa. Vou dar um exemplo de uma situação que a gente teve lá, né?
Tem uma pessoa que trabalha com a gente, vou até falar o nome dela, que é uma pessoa extremamente competente, trabalhando no nosso fiscal faturamento, a Joelma. A Joelma é uma profissional incrível, excelente. E quando eu fui contratar a Joelma, eu não gosto de fazer aquela entrevista, me fale 3 qualidades e 3 defeitos. Por que você saiu da outra empresa? Você acha que alguém vai falar a verdade? Você acha que eu vou perguntar para alguém, me fale 3 defeitos, a pessoa vai falar, nossa, eu sou chata, eu detesto gente e eu odeio trabalhar em equipe. Não vai falar. Quer dizer, esse tipo de entrevista... Vai falar o que a empresa quer ouvir. Lógico, esse tipo de entrevista é para você ouvir mentira. Então eu gosto de sentar ali, porque, mais uma vez, falando, né, que eu gosto de saber quem é a pessoa. Onde você mora, você é casado, você namora, tem filho, não sei o quê. E quando chegou na pergunta, você tem filho? Ela falou, não tenho. Mas eu quero ter um dia. Falei, legal, tal. E eu perguntei se ela tinha filho ou não, porque eu tenho. E falei, mais um assunto pra gente conversar, né? E óbvio que no meio dessas perguntas, você vai perguntando detalhes técnicos pra pessoa e tudo. Passou. Há 1 ano atrás, a Joelma, 1 ano e meio, né? Mais de 1 ano e meio, porque a filhinha dela tá com 1 ano agora. A Joelma engravidou. Quando a Joelma veio me contar, ela falou assim, tem uma coisa pra te falar. E aí ela foi lá na minha sala, tem um sofá na minha sala, lá, ela sentou. Falei, fala, João. Será que você vai ficar brava comigo? Já tem preocupação. Já tem esse medo, né? É o medo. Porque eu tô grávida. Aí eu falei, que delícia, parabéns. Que ela falou, meu Deus, eu pensei que você ia ficar brava. Eu falei, mas por que você achou isso? Eu ia ficar brava? Por quê? Aí eu fiquei cabreira com aquilo, porque eu falei, cabreira, né? Que palavra de velho. Eu fiquei incomodada com essa palavra, que eu falei assim, o que eu faço que eu aparento para as pessoas que trabalham comigo, eu não quero que elas engravidem. Isso não é verdade. Aí ela falou assim, não, porque quando você me entrevistou, você me perguntou se eu tinha filho. E aí eu falei assim, nossa, olha como a gente tem que ter cuidado em tudo, porque eu perguntei se ela tinha filho ou não, por questão de ter assunto para trocar com ela. Só que eu não deixei isso claro. Por algum motivo, ela achou que isso seria um impeditivo, porque para as maiorias das empresas, isso é um impeditivo. Muito. Já tem essa restrição. A maioria das empresas, principalmente se são comandadas por homem, quando fala fulana ficou grávida, fala pronto. Já é uma outra questão que abre. E não é, gente. Olha, você vai ter uma pessoa mais feliz, porque é muito bom ser mãe, sabe? A vida da gente muda, você passa a ter uma outra visão. Você passa a ver as coisas com outros olhos. E tudo isso acaba refletindo no seu trabalho. Porque você acaba trazendo reflexões e ideias para a empresa. Porque você tem uma outra realidade, né? É uma coisa boa, né? Não tem que ser um defeito. É uma coisa ótima. Filho é uma coisa maravilhosa. Filho nunca pode ser um impeditivo de nada. Exatamente. Né? É muito legal ver empresas assim como a Zurzinho que realmente tem ações voltadas para tudo isso, para acolher, para proporcionar o bem-estar, para realmente não deixar que aquilo se torne uma coisa ruim, uma coisa negativa, né? Aqui na GM, por exemplo, a gente tem muito esse cuidado também de olhar para a diversidade aqui dentro, né? A gente tem as nossas comissões, aí tem a comissão de diversidade, que você já participou de um evento, inclusive, então a gente se preocupa muito com isso. Aqui na questão de liderança, a gente já chegou a ter 50% dos líderes da empresa. Por conta de mercado, isso acaba mudando, né? O número acaba mudando também, mas é muito legal ver aqui dentro e compartilhar essas experiências e ver a sua experiência também, que isso tá mudando, o cenário tá mudando, né? Que a gente conversou lá no começo dos dados que, entre aspas, são recentes, que já era uma coisa absurda, e ver que isso tá sendo deixado para trás, porque é uma coisa que tem que realmente ser deixada para trás, né? E cada vez mais eu acho que as pessoas vão chegar no mercado de trabalho com essa visão mais sensível. Sim, exatamente, é essa sensibilidade mesmo. A gente vai construindo isso e incluindo isso dentro do nosso processo, né? Sim. Então, a gente tem muito mais essa sensibilidade pelas coisas que já aconteceram, que a gente não quer que volte. Então, a gente vai acabar trazendo outras soluções para que isso seja mais verdade possível, né? Que a gente tenha muito mais mulheres nesses ambientes, principalmente em cargos de
de liderança. Com certeza. Exatamente. Eu acho que é isso então, né? Gi, você quer acrescentar mais alguma coisa? Quero agradecer. Achei que foi uma delícia esse papo. Vou sair daqui melhor do que eu entrei hoje, do que eu cheguei aqui hoje. Espero que eu tenha deixado alguma coisa também boa para vocês, para quem está acompanhando a gente. Com certeza. E eu estou sempre à disposição de vocês. Se eu puder estar presente para agregar alguma coisa, eu estou à disposição. A gente Obrigada. que agradece mais uma vez o seu tempo. Foi muito gostoso, com certeza muito agregador pra gente. Como eu falei no começo, não só para quem está nos assistindo e nos ouvindo, mas para mim e para Mari também, que está iniciando nessa fase. É muito gostoso ter essa troca. Obrigada. E vocês, muito sucesso para vocês. Obrigada. Maravilhoso ter essa referência. É uma troca que vai ser muito importante pra gente, tanto no profissional, mas também como pessoal, né? Então a gente vai crescendo aos pouquinhos e isso é muito importante. A gente falou bastante aqui sobre liderança feminina, falou também sobre diversidade, e eu queria deixar uma dica, né? Uma das questões que a gente foi conversando enquanto a gente estava montando o roteiro da gravação é como a gente poderia colocar a pauta do movimento negro nesse assunto, né? Que é algo que é muito importante a gente falar. E uma dessas referências que a gente vem buscando, a gente viu um TED Talks da Djamila Ribeiro, que é uma escritora fantástica, e a gente quis trazer uma dica mesmo para as pessoas verem depois e se inspirar, né? Vale muito a pena. O TED Talks fala sobre inclusão social e justiça, né? Então é um assunto importante para falar sobre o feminismo, né? Ele fala sobre quebra de silêncios, então o nome do TED Talks é Inclusão Social e Justiça, então você pode pesquisar, tem no YouTube, então é uma palestra bem completa, não é tão longa, então é algo que é fácil de acessar. E essa é uma dica que a gente traz aqui pro GMI, pro podcast, que eu acredito que vai agregar pra gente e pra muitas pessoas. E também o livro dela, da Djamila, o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, também é uma dica, uma sugestão bem legal pra quem quiser saber mais sobre isso, sobre outras realidades também, pra gente seguir junto e unidas, né? Porque é uma luta de todo mundo, não é só de uma só. A gente sabe que é muito importante quebrar os silêncios, né? E isso tem muito dentro do ambiente corporativo, que é majoritariamente composto por homens. Então, a gente sabe essa quebra de silêncio quando uma mulher fala, a gente entende que existe isso. E quanto mais a gente falar, né? Já falei isso bastante, mas quanto mais a gente falar sobre isso, vai ser importante pra gente quebrar e ter muito mais mulheres presentes. Isso aí, obrigada, Gi. Obrigada. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do podcast Trocando Ideias, especial Mês das Mulheres. Quero agradecer a Gi pela disponibilidade, pelo tempo para conversar com a gente sobre esse tema tão importante. É muito bom saber que a gente tem mulheres muito inspiradoras assim como você. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. O podcast Trocando Ideias está disponível no Spotify. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais!